Ei, você aí, como pregar sobre a figueira amaldiçoada? Ou a figueira que não deu fruto? Bom, queridos, aqui quem fala é o pastor Vanderson Medeiros com mais uma dica de como pregar. E hoje a dica será como pregar sobre a figueira que Jesus havia amaldiçoado, porque Jesus procurou nela fruto e não encontrou. Se esse tipo de assunto é do seu interesse, você que é um iniciante pregador ou você que tem vontade de ministrar a palavra do Senhor, mas não sabe por onde começar, vou dar aqui algumas dicas e o exemplo será, por exemplo, como pregar sobre a figueira. Se você ainda não faz parte do inscrito do nosso canal, por gentileza, verifique se você não é inscrito, se inscreva, curte, deixa aí o comentário desse vídeo se foi relevante para você, para que possa edificar a sua vida e também ajudar o nosso canal. Tudo bem assim? Vamos lá então? Já quero te orientar, não saia do vídeo, no meio do vídeo, você precisa ficar até o final do vídeo para você compreender como pregar, por exemplo, sobre essa temática muito interessante. Bom, basicamente, vamos usar aqui o livro de Marcos, capítulo de número 11, versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximou-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto, e seus discípulos ouviram nos dizer isso. Queridos, veja bem a história da figueira. Jesus com fome, ele se aproximou daquela figueira que estava cheio de folhas, aparentemente estava toda florida, parecia que ela tinha fruto, mas quando Jesus chegou perto daquela figueira, Jesus foi apanhar um fruto, ele não encontrou, continuou com fome. Jesus ali usou esse termo, né? Ninguém mais coma do fruto dessa árvore, ou seja, como muitos dizem, Jesus amaldiçoou aquela figueira porque não encontrou nela fruto para saciar a sua fome. Bom, aqui a gente dá dicas de como pregar, como geralmente eu faço, e geralmente todas as minhas dicas eu falo, em primeiro lugar, depois que você já leu o seu texto, você leu, releu, meditou, depois que você preparou todo o seu sermão, antes de você subir no altar para ministrar esta palavra, é preciso entregar esse sermão para o Espírito Santo. É Ele que vai te dar direção, Ele que vai ampliar aí o seu entendimento na hora que você estiver ministrando. Então é muito importante entregarmos o sermão para o Espírito Santo, que afinal de contas é Ele que é o inspirador de toda a Sagrada Escritura e é Ele que dá direção para nós montar assim, por assim dizer, o quebra-cabeça e trazer a revelação que já está na sua palavra. Bom, depois que leu todo o texto, é importante, eu costumo dizer, é bom evitarmos de lermos um contexto muito comprido, sei lá, 5, 7, 10 versículos. Isso faz com que cansa o ouvinte, o seu público vai cansar e muitas das vezes ele vai desistir no meio do caminho de prestar atenção em toda a mensagem. Então vai uma dica de ouro aqui. Lê aí 2, 3 no máximo, aí 3 versículos, pega versículo-chave e já será o suficiente para você desenvolver a sua mensagem. Bom, depois disso, é muito interessante você sempre dar um tema para a mensagem. Eu gosto muito de dar tema porque o tema acaba chamando a atenção daqueles que estão ouvindo. Pode ser o tema mais simples que for, tá? É Deus que vai colocar no teu coração. Como é que eu extraio o tema do próprio texto? O tema tem que ver com todo o texto ou a história que você vai contar. Por exemplo, sobre a figueira, vamos dar um tema simples. Irmãos, eu quero pregar sobre Jesus e a figueira. Entendeu? Isso já é o suficiente, que as pessoas já vão entender que você vai falar sobre Jesus e a figueira. Bom, separei aqui 4 exemplos, vamos dizer 4 aplicações ou 4 lições, tá? Ou 4 observações que você pode usar para pregar aí esta mensagem sobre Jesus e a figueira. Então observem bem, a primeira lição que eu aprendo aqui, ou a primeira aplicação desta mensagem é a seguinte: quem vive só de aparência não tem fruto. Então você pode fazer essa primeira aplicação. Irmãos, olha bem, o que eu aprendo aqui, depois que você contar toda a história, né, você vai começar a fazer aplicação. Mas antes disso você vai falar o quê? Por exemplo, assim como Jesus olhou, Jesus foi atraído pela aparência daquela figueira, mas quando Jesus chegou nela, Jesus não encontrou fruto. Ou seja, deixou Jesus somente na vontade. Jesus olhou aquela aparência e aparentemente a aparência daquela figueira parecia que tinha fruto. Ou seja, aí você vem com a aplicação. E para os dias atuais? Aí você pode dizer, irmãos, quem vive de aparência não dá fruto. Baseado no que acabou de falar
baseado na figueira, né? Ou seja, a figueira tinha folhas, estava bonita, porém sem fruto. É, não é verdade? Estava toda florida, bonita por fora, mas o principal, não tinha fruto. Aí você pode concluir dizendo, são pessoas que parecem ser uma coisa, mas não é nada daquilo. Não tem frutos bons. Olha só, então aqui, esse primeiro ponto aqui fala de uma vida de aparência. Então você pode lançar isso para a igreja e as pessoas vão começar a meditar, fazer uma autoavaliação por si própria e ver como ela está vivendo. Então que possamos, aí você pode falar, né? Que possamos não viver de aparência, mas que possamos viver transparente verdadeiramente. O que Deus requer da sua igreja, o que Deus requer de mim e de você, é que viemos dar fruto para o seu reino. Entendeu? Claro que você aqui é apenas uma dica rápida, você pode desenvolver ainda mais sobre aparência. Pode pegar alguma passagem da Bíblia que mostra sobre aparência, você pode pesquisar sobre algum assunto sobre aparência, pode contar um testemunho, você pode fazer uma ilustração também que enriquece a sua mensagem. Bom, depois de desenvolver o primeiro ponto, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é o seguinte, cuidado com as propagandas enganosas. Olha que interessante. Queridos, segunda aplicação que eu faço é a seguinte, cuidado com as propagandas enganosas. Exatamente, querendo ou não, esta figueira, ela estava apresentando, por assim dizer, uma propaganda enganosa. Ou seja, aparentando, pode ver que vai ligar com o primeiro exemplo, né? Aparentando ser uma coisa, aparentando oferecer algo, mas na verdade não tinha nada a oferecer, apenas folhas. Então isso fala de propaganda enganosa, ou seja, aquela figueira atraiu os olhos de Jesus, porém não tinha frutos. Agora vem a aplicação para os dias de hoje. Você pode dizer, tem muita gente como esta figueira, cheio de promessas. Cheio de promessas. Por que promessas? Porque não falamos de propaganda enganosa? Ou seja, são pessoas que prometem e não cumprem. São pessoas que falam e não cumprem a sua palavra. Só vivem de promessas. Como os políticos, por exemplo. É assim ou não é? Então você pode, nesse segundo ponto, desenvolver ainda mais, né? Ou seja, mas na verdade são figueiras secas, não dão frutos de arrependimentos. Ou seja, o que Deus requer de nós, você pode frisar mais uma vez, pode ver que o foco, aqui que vem o segredo, o foco desta mensagem é dar fruto. Porque o que mais pegou aqui, Jesus amaldiçoou aquela figueira porque na realidade não encontrou fruto. Então qual é o foco da mensagem? Que possamos dar frutos para Deus. Que fruto é esse? Mateus capítulo 3 fala assim, produzi, sim, frutos que mostram vosso arrependimento. Em outra tradução, produzem frutos de arrependimento. Então aí você pode falar para a igreja, irmãos, o que Deus requer de nós através desta mensagem é que viemos dar fruto. O melhor fruto que Deus requer de nós é fruto de arrependimento, baseado em Mateus capítulo 3. Entendeu que coisa interessante? Bom, aí você pode finalizar o segundo ponto. Cuidado com os falsos profetas, porque eles se encaixam na propaganda enganosa. Muitos falsos profetas que profetizam na carne, profetizam não é Deus, fazem 1001 promessas, mas Deus não está nesse negócio. São pessoas que não dão frutos de arrependimento. São frutos maus, porque a árvore se conhece pelo seu fruto. Amém? Vamos sim, sendo assim, vamos para o terceiro ponto. Eu estou correndo aqui, tá bom? Apenas para abrir sua mente através dessas dicas rápidas, bem objetiva. Deus vai te dar uma mensagem bem melhor do que essa, bem mais ampla, por assim dizer. Depois disso, terceiro ponto, você pode dizer, Jesus está nos investigando a todo momento. Olha que interessante. Irmãos, a terceira aplicação desta mensagem, a terceira lição é o seguinte, cuidado, porque Jesus está nos observando, nos investigando a todo instante. Observe bem que Jesus chegou a investigar aquela árvore, ele aproximou da figueira e começou a olhar para aquela figueira, procurando frutos e não via nenhum fruto sobre aquela figueira. Então você pode aplicar, queridos e amados irmãos, o homem pode esconder do pai, esconder da mãe, podemos esconder do nosso patrão, da nossa esposa, da nossa família, mas ninguém pode esconder dos olhos do Senhor Jesus. Ele está nos investigando, ele está nos olhando a todo instante, 24 horas do dia, até dormindo, Jesus está de olho em nós. Você pode até usar uma linguagem figurativa, simbólica, que fala lá em Apocalipse, seus olhos são como chamas de fogo, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor Jesus. Então você pode
Entendeu? A cada ponto aqui, eu sempre falo nos meus vídeos, a cada ponto, a cada lição que eu apresento para vocês, vocês podem, claro, com certeza desenvolver ela ainda maior, tá bom? Porque é apenas um toque, uma dica, tenho certeza que a sua mente é brilhante, ela vai muito mais além, tá bom? Só para não cansar você o vídeo ficar muito longo, então eu estou sendo bem objetivo. Continuando aqui ainda, resumindo o terceiro ponto, que possamos ter sempre bons frutos para apresentarmos a Jesus. O que fruto também eu posso apresentar para Jesus? Oração, vigilância, o amor. São tudo frutos bons. O amor, né? Um melhor fruto que esse, que ele é um dos frutos do Espírito. Então esse tipo de fruto nós devemos apresentar diante do Senhor. Sendo assim, a gente pode partir então para a quarta lição, ou quarta aplicação da figueira amaldiçoada. Bom, quarto, você pode dizer, irmãos, vamos para a quarta e última agora. Não adianta crescer, tem que dar fruto. Olha que interessante. Não adianta apenas crescer se não tiver fruto. Ou seja, aquela figueira cresceu, aquela figueira floresceu, mas na hora que Jesus mais precisou dela, não tinha fruto. Ela não atendeu às expectativas do Senhor Jesus. Ela não matou a fome do Senhor Jesus, por assim dizer. Trazendo para os nossos dias, olha que aplicação interessante você pode falar. Tem muitos que crescem no conhecimento, tem muitos que crescem na sabedoria, tem muitos que crescem de cargo, assim por diante, porém, não dão fruto que Deus requer. Olha só, você consegue observar que esse tipo de mensagem, de esboço, de sermão, por assim dizer, ele é uma exortação na vida do povo. Então você pode concluir dizendo, que frutos são esses? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos ler bem rapidinho? Gálatas capítulo 5. Aqui vai mostrar os frutos do Espírito. E é através desses frutos que Deus quer que a igreja venha produzir para Ele. Diz assim, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então você pode citar esse versículo para finalizar esta mensagem, que é os frutos que Deus requer da sua igreja. Aí você pode dizer, irmãos, não seja uma figueira que não dê fruto. Ainda que você não tenha aparência por fora, mas se você dá fruto, é isso que importa para o Senhor Jesus. Amém, queridos? Depois você vai fazer, logicamente, não basta ter um sermão bem elaborado, um sermão bem desenvolvido se você não fizer o apelo. Faça o apelo, convida pessoas para se entregar a Jesus, tá bom? Você pode fazer o apelo dizendo, Deus te convida a ser uma árvore frutífera. Deus quer te frutificar. Bendito seja Deus. E você pode finalizar dizendo, para que eu possa dar fruto, lá em João capítulo 15, se não me falha a memória, fala que Jesus é a videira verdadeira. Toda vara que estiver enxertada na videira, esse dá muito fruto. Você pode finalizar. Você está vendo que isso aqui eu nem preparei sobre a videira, vem aqui agora na minha mente. Então, quando você vai preparando a mensagem, o Espírito Santo ele vai ampliando a sua mente, ele vai te dando caminhos para você possa ampliar a sua mensagem. Amém? É até aqui, querido, que Deus possa abençoar a tua vida. Te convido a você assistir os outros vídeos do nosso canal. Temos aí várias aplicações bíblicas. Essa aqui são novidades do nosso canal, que são dicas de como pregar sobre tal assunto. Já tem alguns vídeos aí. Então que você possa também assistir os vídeos de aplicações bíblicas. São mais de 300 vídeos aí que vai edificar a sua vida. Já que você está aprendendo como preparar uma mensagem, então é importante você também pegar as aplicações. Vai te ajudar a você acrescentar mais coisas em cada vídeo que nós postamos aqui no nosso canal. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima dica, é claro, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe. Até a próxima dica. Um abraço.